Olá, empreendedoras, tudo bem com vocês? Aqui é a Larissa, sua mentora preferida, e hoje eu vou fazer uma apresentação um pouco melhor. Esse é o nosso segundo encontro, uma apresentação minha até para vocês conhecerem, né? Falei para vocês no vídeo anterior, né, na aula de ontem, no encontro de ontem, que eu tenho bastante formação dentro da área de gestão, da área administrativa, e eu vou apresentar um pouco para vocês. Então, quem sou eu? Né? Essa foto aqui mais trabalhada, né, com filtro, um pouco melhor, né? Mas eu sou mãe de uma princesa, eu sou instrutora de cursos livres há mais de 20 anos. Esses cursos, uma boa parte deles são todos na área administrativa. Sou formada em gestão de recursos humanos, sou empreendedora desde os 16 anos, então bem mais de 20 anos, e sou CLT há 12 anos. Estou cursando um MBA e uma pós-graduação, também sou estudante de administração. Eu trabalho empreendendo na área de eventos, né, como gestora de eventos, e aí dentro desse empreendimento aí de eventos eu tô já trabalhei em diversos setores, inclusive. Sou investidora iniciante, então eu tenho como passar para vocês alguns investimentos que dão certo, alguns investimentos, diferenças de investimentos e, enfim, né, o que é para quê, o que não é, para quem quer montar reserva de emergência, qual o melhor caminho e assim sucessivamente. E atualmente mentora, consultora empresarial e financeira. E também trabalho com estratégia digital de Instagram e LinkedIn. Né? Eu gerencio o Instagram de algumas pessoas e crio o LinkedIn também e edito o LinkedIn. E aí, vamos começar com a parte do empreendedorismo. Então, o empreendedor, empreendedora no caso, ela é a pessoa que trabalha para ela mesma. Então, ela tem um projeto, ela abriu uma empresa, né? Ela trabalha para si próprio, para si própria. Então, quais são as características? Criatividade, capacidade de organização e planejamento, responsabilidade, capacidade de liderança. Você tem que ser referência para a sua equipe, você tem que ser referência para o seu negócio. Habilidade para trabalhar em equipe, gosto pela área que atua, porque se você for só pelo dinheiro, você acaba não fazendo um trabalho excelente. Até faz, mas você vai sempre faltar alguma coisa, na verdade. Adquirir conhecimentos, visão de futuro e coragem para assumir riscos, interesse em buscar novas informações e soluções e inovações para o seu negócio, persistência, saber ouvir pessoas e facilidade de comunicação e expressão. Principalmente o saber ouvir pessoas, isso é uma dádiva, né? Dá para a gente poder entender o que o nosso cliente quer, até para que a gente possa ofertar dentro da demanda. O que é oferta? É o que eu tenho para oferecer. Demanda são as pessoas que procuram. Então, se eu vendo brigadeiro e eu não tenho procura para brigadeiro, mas eu tenho procura para brigadeiro de Oreo, automaticamente eu vou vender o quê? Vou deixar de vender o brigadeiro? De repente, não. Mas eu vou fazer uma produção maior de brigadeiro de Oreo, porque é o que eu tenho mais demanda no momento. E a atitude empreendedora, né? Quais são dentro do perfil, né? O que você tem que desenvolver aí para ter uma atitude empreendedora? Desenvolva uma estratégia convincente e clara. Não adianta você colocar uma coisa que as pessoas têm dificuldade para entender o seu negócio. Então tem que ser algo bem objetivo, né? Comunique a essência da visão e da missão. Não perca o principal objetivo de vista, mantenha o foco. Então, qual é a visão e a missão da sua empresa? Por que ela existe? É só para você ganhar dinheiro? Tem alguma coisa que você pode impactar as pessoas? Você tem que manter esse foco no que você quer realmente levar para a pessoa. Por exemplo, a Coca-Cola, ela tem uma série de produtos, né, que fazem parte da Coca-Cola, sendo que ela também é responsável por qual é a mensagem principal da Coca-Cola? É levar felicidade.
Então, independentemente da ocasião, tem uma Coca-Cola para qualquer tipo de pessoa e qualquer tipo de ocasião. E qual é a mensagem principal? Levar felicidade. Então, ela vai focar nesse objetivo de quê? De levar felicidade para as pessoas. Cria um diferencial nos seus produtos e serviços. É a sua vantagem competitiva. Então, se tem 10 lanchonetes que vendem o mesmo hambúrguer, por que que eu vou fazer o mesmo hambúrguer dos meus concorrentes? Eu tenho que fazer um molho diferente, um sanduíche diferente, para eu ter uma vantagem competitiva, para que as pessoas possam me procurar pelo meu diferencial. Não há segredos, somente o trabalho duro dará resultados. Então, o sucesso só vem realmente com o trabalho. Nada é mais importante do que um fluxo de caixa positivo. A felicidade é um fluxo de caixa positivo. A empresa, quando dá lucro, quando sai de repente do vermelho, ou quando nunca chega no vermelho, isso aí é uma satisfação maravilhosa. Se você ensina uma pessoa a trabalhar para outras, você alimenta por um ano. Se você a estimula a ser empreendedor, você alimenta a muitas outras durante toda a vida. Então aí vem da liderança, você traz aí o estilo empreendedor para outras pessoas. E quando você trabalha com empreendedores, você tem uma cabeça, uma visão, você tem pessoas que pensam fora da caixa, que isso aí é a cabeça de dono, né, como dizem, e tudo mais. Então você vê que a pessoa, ela faz questão, né, o funcionário, o colaborador, faz questão de realmente estar agregando valor ao projeto. E isso faz uma diferença muito grande. Um negócio bem-sucedido, antes de ser técnico ou financeiro, é fundamentalmente um processo humano. As pessoas são importantes. Não dá para fazer nada sozinho. Tem que delegar. Eu, inclusive, tinha muita dificuldade para delegar e eu aprendi com um funcionário meu a delegar. Então, tem que ter parceria. Se eu não consigo pagar uma pessoa, eu tenho que fechar uma parceria, eu tenho que fechar um negócio. Por quê? Porque as pessoas realmente são importantes e elas acrescentam muito ao projeto. Realizar com o sentido de contribuir é mais importante do que ganhar dinheiro, porque a contribuição você tem retorno disso aí. É lógico que a gente vai contribuir de uma maneira que fique boa, tanto para o nosso empreendimento quanto para outra pessoa. A sorte favorece os que são persistentes. Então, enquanto a sorte não vem, continue caminhando. Porque a sorte, no caso, eu nem gosto muito desse nome, mas é a frequência, né? Então, se você faz sempre aquilo ali e você tem um resultado, quando você vê, você já está no patamar que você quer. Quanto mais estratégico, menos operacional. Portanto, dedique-se a pensar estrategicamente sobre o seu negócio, pelo menos uma vez por semana. Tenta ver o que deu certo, o que não deu certo, o que está bom, o que não está. Algo muito importante, inclusive, é gerenciamento de estoques, que eu já comentei isso no encontro de ontem. De repente está comprando demais, dá uma olhadinha, contabiliza o estoque. Para quem participar dos 6 encontros, eu vou estar dando os 5 encontros, no caso, que um é individual. Eu vou estar dando um sistema para vocês. Então, assim, procura estar alimentando esse sistema, procura se dedicar realmente um pouquinho que você se dedica, de repente, todos os dias, já vai fazer uma diferença muito grande. Em qualquer negócio de sucesso, atitudes empreendedoras são determinantes. Não basta ser um excelente técnico e nem um profundo conhecedor do assunto. Se isso fosse suficiente, nenhuma empresa quebraria. Então, tem que saber lidar com pessoas, tem que gostar de pessoas, até porque se a gente não tem ninguém trabalhando com a gente, nós vamos ter fornecedores, nós vamos ter clientes, e isso é extremamente importante. O seu comportamento ele é extremamente importante e vai fazer com que você seja uma referência no seu sucesso, desculpa, no seu negócio. E aí o empreendedorismo feminino, né? Que está muito em alta essa questão do empreendedorismo feminino, então eu vim trazer uns dados para vocês que por que é interessante a gente trabalhar com mulheres e para mulheres. Segundo dados do Google de 2005 não, desculpa, 2025,
O país registrou um recorde de 42% dos novos pequenos negócios foram abertos por mulheres, que representa mais de 2 milhões de novas empresas lideradas por elas em apenas um ano. Então, isso aí é movimentação de quê? É movimentação de negócio, é movimentação de dinheiro, é movimentação de contratação, e isso aí é super importante, né? Por exemplo, a liderança regional, eu não vou ler tudo, não, tem mais um slide, mas fica os dados aqui para vocês. A liderança regional, o Rio de Janeiro lidera a proporção de mulheres na abertura de novos pequenos negócios, 44%. Então, são 44% da população regional do Rio de Janeiro sendo mulheres, um campo muito grande. E nós que temos que trabalhar, nós temos que, inclusive tem aqui que as empreendedoras, deixa eu ver onde está, os motivos, né, as motivações principais, que era para a intenção é para complementação de renda. E aí, ou porque estão buscando algo para elas, porque não encontra facilidade no mercado de trabalho, então ela está buscando aí um algo a mais, né? E aí, quando você vê que tem muitas mulheres à frente de empresas, à frente de negócios, criando seus próprios negócios, você começa a entender a força feminina, né? E aí a força feminina vem com a sobrecarga, né? Como assim? Ela é líder de uma equipe, ela é líder de uma empresa, ela é mãe, muitas vezes, ela é dona de casa. Então, assim, acaba acumulando um monte de funções. Então, se a gente não tiver pessoas para nos ajudar, pessoas que a gente possa confiar, isso vai ocasionar problemas na eficácia, na eficiência, que vai afetar diretamente a efetividade. Então, o que é eficácia? A eficácia, resumidamente, é você, no caso, a pessoa, no caso. Sou eu, você. Então, como que a gente reage ao meio aos desafios, né? Como a nossa capacidade de realização, né? A capacidade de gerar resultados, a capacidade de resolver problemas, como que a gente faz isso, né? Da forma positiva que vai gerar, inclusive, um bem-estar para todo mundo, né? Fazer algo bem feito vai trazer resultados positivos para a empresa, isso aí é eficácia. Então, a pessoa tem uma eficácia. A eficiência está relacionada aos recursos. Por exemplo, eu estou dando essa aula para vocês e estou usando dois recursos, que é um notebook e um fone de ouvido, ok? Então, só que o notebook ele tem que estar funcionando e o fone de ouvido também tem que estar. E eu tenho que ter acesso à internet, porque senão não chega até vocês. Então, eu preciso de 3 recursos aqui. Então, se eu não tiver esses recursos, eu provavelmente vou ter que ver outra forma de fazer, né? E aí eu não posso gerar desperdício, né? Eu tenho que realizar, principalmente, com a menor quantidade de recursos possíveis, né? Principalmente recurso financeiro. E aí, somando uma pessoa que tem eficácia com os recursos eficientes, eu tenho a efetividade, que é a junção dos dois ao mesmo tempo. Se ficar confuso, se vocês tiverem alguma dúvida e tudo mais, eu estou à disposição no grupo. Quem não está no grupo ainda, vai ter um link nos comentários do grupo para que vocês possam fazer parte. E aí nós temos um planejamento financeiro, né? Por que eu tenho que fazer um planejamento financeiro? Tanto no pessoal quanto no profissional, mas a gente vai falar hoje sobre o profissional, que também tem que estar atrelado às nossas metas pessoais, porque se a gente é dono da nossa própria empresa, a gente não pode ficar colocando dinheiro sempre no caixa da empresa e tá retirando também sempre do caixa da empresa. A gente tem que ter um planejamento. Então, o planejamento financeiro transforma o seu dinheiro em um mapa para o futuro. Ele serve para que você possa realizar sonhos, sair do endividamento, proteger-se contra imprevistos e tomar decisões conscientes sem estresse de chegar ao fim do mês no vermelho. Então, o que mais a gente tem hoje, né, são contas para pagar. Então, nessas contas para pagar, a gente tem que ter um planejamento, porque a gente também não pode gastar mais do que a gente ganha,
porque senão a gente vai fechar sempre no vermelho e nunca vai ter lucro. E aí, por exemplo, se eu quero aumentar o salário dos contribuintes, né, dos colaboradores, no caso, contribuintes não, desculpa, dos colaboradores, ou se eu quero proporcionar um benefício diferenciado, ou se eu quero fazer uma compra para a empresa, para deixar para o estoque, para poder aproveitar um valor legal, uma promoção e tudo mais, eu vou ter que fazer um planejamento, porque senão eu vou gastar mais dinheiro do que realmente tem. Então, aqui até tem um exemplo, né? De questão de aumento de salário. Então, a empresa de bolo X precisa de 13 mil para aumentar o salário de todos os funcionários, incluindo todos os níveis hierárquicos. Sendo assim, terá que vender algum produto que consiga um lucro de R$ 13 e vender 1.000 unidades. Então, só que isso aí não vai acontecer de um dia para o outro. Ele tem que falar com diversos outros setores. Quais são esses setores? Setores de venda, setor de almoxarifado, que é onde está o estoque. Imagina, aí chegou a encomenda dos 1.000 bolos e eu não tenho material. Vai ficar complicado. Tem que ser divulgado, então tem que ser o setor de marketing. E sempre a gente tem que quebrar esses muros aí das falhas de comunicação, porque todos os setores eles têm que saber exatamente como funciona. E aí vem o lucro, né? Como é que a gente consegue atingir o lucro? A gente vê o lucro muito como sobra, mas na verdade o lucro ele tem que ser prioridade. Ele, na verdade, já na precificação, você já tem que ter uma porcentagem de lucro. A gente recomenda 30%, né, em cima de cada produto no mínimo aí, mas é interessante que você comece a ver o lucro como algo positivo, porque tem empresas, pessoas, inclusive empreendedoras, que elas falam, né? Ah, é uma estratégia para poder vender mais, então eu estou vendendo meio que trocando moeda. E aí, se acontece alguma coisa, você não tem alguma coisa de ruim, muitas vezes, você não tem de onde tirar o dinheiro. Então, o lucro ele pode ser atingido de duas formas: diminuindo as despesas e aumentando as vendas. Como é que eu diminuo as despesas? Despesa é aquilo que eu não consigo reverter, né? Custo é algo que eu consigo reverter. Por exemplo, se eu compro mercadoria para minha loja de bolo, automaticamente é um custo, ok? Mas já as despesas da minha casa, por exemplo, eu tenho conta de luz. Eu não trabalho na minha casa, então essa conta de luz é 100% uma despesa para mim, ok? Então, o custo eu consigo reverter, despesa eu não consigo reverter. E aí tem que estar dentro, o seu planejamento financeiro tem que estar dentro da meta, né? No meu caso aqui, eu estou usando o conceito SMART, que é específico, medível, apropriado, realista e tempo. Aí eu coloquei separadinho e no final aqui eu juntei tudo para fazer uma meta um pouco mais clara, mais específica, porque verbo não é meta. Por exemplo, eu preciso emagrecer. Então, emagrecer, eu tenho que ter um caminho aí. Porque se eu colocar a meta emagrecer, eu vou ficar nessa meta e tudo mais. E nunca vou emagrecer, provavelmente. Então, eu tenho que criar estratégia para poder ficar um pouco mais claro. Então, vamos lá. Preciso de 32 alunas para iniciar o projeto de mentoria e, para isso, eu tenho que ajustar os horários para atender com qualidade dentro da demanda de cada uma. E, por isso, preciso enviar proposta para 60 pessoas e dedicar 1 hora por dia, de segunda a sexta, para a mentoria de 2 semanas. Então, está específica, está medível, está apropriada, está realista e está dentro de um tempo. Porque se eu falar assim, eu preciso emagrecer até dezembro, tá ok. Eu preciso emagrecer até dezembro, então eu vou começar a dieta hoje? Não, eu estou em julho, então eu posso emagrecer de repente em outubro. Né? Então tem que ser uma coisa bem específica, bem detalhada, para que possa fazer sentido e que possa também estar fazendo com que você entenda que é algo mais fácil do que emagrecer de repente 10 quilos em dezembro. Ou então, no caso, não tem como eu voltar lá, mas no caso, eu tenho 60 alunos, tenho que fazer 60 contatos com pessoas, né? Aí eu faço tudo isso numa sexta-feira. De repente eu posso ficar mais sobrecarregada. Então, não é mais fácil pegar 1 hora do meu dia e fazer aos poucos até chegar nos 60 contatos.
porque se precisar de mais contatos, eu também consigo fazer algo mais voltado, mais personalizado para aquilo ali. Então, aqui estabelecer um mínimo de 30% de lucro para o seu serviço ou produto e dividi-lo da seguinte forma. Gente, tem que ter um mínimo de lucro. E quando você for precificar, já coloca 30%, por exemplo, como o caso lá do bolo, né? Ele quer um lucro de R$13. Então, na hora dele contabilizar quanto que é a farinha de trigo, quanto que é o ovo, o fermento e tudo mais, o começo de tudo ele já vai colocar R$13, ok? Então, o valor, né? Vai estar lá lucro, R$13, aí vem farinha, R$5, ovo, R$4, né? São valores esporádicos, tá? Então, assim, só exemplos mesmo. Então, ele vai somando tudo isso, ok? E aí, como é que a gente divide o lucro? Primeiramente, no caso aqui, sendo 30%, né, que é o valor mínimo, nós temos 10% para reserva, que eu coloco como nome de empresa, mas é para reserva da empresa, não é para mexer. É para se caso um dia precisar de alguma coisa. 10% para investimento. Então, se você quer investir em estoque, se você quiser investir em marketing, se você quiser investir, de repente, na contratação de um funcionário, alguma coisa desse tipo, você tem esses 10%. E os 10% sou eu, no caso. Eu, pessoa dona da empresa, ok? Empreendedora. Então, vamos lá. Se eu não usei a reserva do mês, eu posso gastar com alguma outra coisa? Não. Se eu não precisei fazer nenhum investimento nesse mês, eu vou pegar esse investimento e vou fazer alguma outra coisa? Não. É cada um com o seu propósito, ok? Inclusive, tem algumas contas, né, que são digitais, inclusive, que tem bastante questão de cofrinho, de porquinho, caixinhas, que são bem interessantes, que você tem como colocar nomes. Então, já fica aí uma dica, né, de investimento para vocês, que aí vocês guardam ali, já rende bem mais do que a poupança, e aí você já fica com algo setorizado. E aqui eu começo uma introdução dos principais erros gerenciais. Eu vou falar de alguns também meus, mas não vou falar amanhã. E aí os principais erros gerenciais que eu pesquisei, né? Inclusive a fonte da pesquisa é Pequenas Empresas e Grandes Negócios, que é ser centralizador em demasia, né? Que é aquela questão de não delegar, né? Você centraliza um monte de coisa, você não ouve as pessoas, você não consegue dar oportunidade para as pessoas, porque também existe uma diferença em ouvir e escutar. Ouvir, todos nós ouvimos, mas escutar é você entender, no caso, o que a pessoa está falando. Então, esse ouvir mais, isso é um segredo aí, inclusive, para grandes gerenciadores e gestores também, empreendedores, enfim. O ouvir mais você aprende também bastante. Usar mal o tempo. Se vocês quiserem, inclusive, eu posso acrescentar na mentoria a questão de administração do tempo, que hoje nós utilizamos o tempo de forma muito muito ruim, né? Que nós passamos mais parte do tempo, muitas vezes, produzindo ou em redes sociais e a gente acaba não fazendo as coisas que nós planejamos. Então, tem que listar a tarefa, o que é prioridade, o que não é prioridade, porque o tempo vale mais do que o dinheiro. Ter visão fragmentada do negócio, né? Que dificulta novos clientes. Tem pessoas, inclusive, que falam: não, eu não preciso de novos clientes, porque eu já tenho X clientes, já faço um atendimento de 50 clientes, eu não preciso de mais clientes. Será? Né? Porque a gente tem que se preparar para mudanças, para tendências. Então, assim, a visão fragmentada é aquela visão distorcida, aquela visão básica que acaba não ajudando. E aí, ver só o passado da empresa, né? Olhar um histórico e, no caso, não achar que vai ter sucesso, não achar que o passado, de repente, foi muito lucrativo e aí o futuro você usa a mesma estratégia de 10 anos atrás para ver se dá certo. Pode dar certo, mas pode dar errado também. Porque o tempo muda
e as tendências também mudam e a procura também muda, né? A demanda também muda. Achar que vai ter sucesso sozinho, né? É super importante a gente liderar, formar, motivar e reter equipes e talentos. Inclusive, uma das estratégias de prosperidade, principalmente prosperidade financeira, é compartilhar conhecimentos. Então, é super importante a gente pensar que o compartilhar, essa ideia de transmitir conhecimento, é fundamental, principalmente para o seu negócio, também para o seu crescimento profissional. Ficar preso, né, muitas horas em tarefas operacionais também, coisa que você poderia delegar, coisa que você poderia contratar, de repente, uma pessoa ou fazer uma parceria, né? Essa pessoa muitas vezes tem muito mais habilidade do que você, né? Eu tenho isso por mim, né? Queria fazer tudo da empresa e acabava que tinha pessoas que faziam muito mais rápido do que eu, muito melhor, e eu ficava presa em não, só eu sei fazer, só eu tenho que fazer e tudo mais. Misturar interesses familiares com os da empresa. Aí você fala, mas o meu interesse, né, pessoal não tem que estar atrelado ao interesse financeiro da empresa? Sim, mas, por exemplo, a minha mãe quer que eu tenha um projeto X, só que isso não faz parte do meu negócio, isso não faz parte do meu projeto. Então, a gente tem que saber dizer não também, tem que saber lapidar o que é para ser e o que não é para ser. Desviar a atenção, fugir do foco do seu negócio. O foco é o quê? Crescimento. Então a gente vai ter que focar nisso aí. Tem que fazer um planejamento para crescimento, então a gente vai focar no planejamento para crescimento. O foco é aumentar a visibilidade em redes sociais, então a gente vai ter que ter esse foco. Não pode desviar do foco. E acreditar, né, que já sabe de tudo, principalmente tem pessoas, inclusive, que se acham muito, né, que é muito prepotente, então acaba que não quer aprender, não quer fazer coisas novas, e isso acaba limitando bastante. Construir algo, né, sem paixão, sem aquela força de vontade, sem querer realmente fazer, né? E aí a gente acaba não contaminando os funcionários quando a gente faz só por fazer. Então, os funcionários muitas vezes eles têm um gás, têm uma oportunidade de ver aquele projeto como algo inovador, como importante e tudo mais, mas nós, empreendedores, donos da empresa, é, não temos mais o brilho no olhar, né? Estamos fazendo só pelo dinheiro e não pela vontade, não pelo crescimento e tudo mais. E aí a gente acaba contaminando as pessoas também com a nossa falta de paixão. E dentro do empreendedorismo, dentro de qualquer área, independente de qualquer área que você for empreender, é super importante a gente estar apaixonado pelo que a gente faz, tá ok? Esse foi o nosso segundo encontro. Precisando de alguma coisa, vocês sabem onde me encontrar. Qualquer dúvida, qualquer problema, vocês podem me chamar, ok? Muito obrigada pela atenção de vocês. Um excelente dia.